Pastor Lincoln, faz uma oração para a gente cair nisso aqui, as nossas atividades. Pai, nós te louvamos por essa noite, agradecemos por essa oportunidade. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos filhos. Tenhamos bastante abençoado, abençoado. Que possamos vencer esse desafio de trabalhar. O teu nome seja glorificado na casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Só um minutinho, por favor. Só faltou todo o processo. Agora um ano. Na hora que eu achar o relógio aqui, vai dar certo. O nome está aqui. Pessoal, quem quiser desistir, pode. Jamais. Atenção, pessoal. Aí o colega que não está participando, você marca aqui, depois a gente faz. Cadê a ficha? Aqui, ó. E, atenção, cadê o nome da apresentadora? Coloca aqui. Não, tá. Apresentadora. Esse aqui. O que é esse aqui? Não está na hora de ver. Atenção, pessoal, eu coloquei lá no grupo, né, tudo que vai acontecer aqui agora. Inclusive, se você passar do tempo, vai perder ponto. Entendeu? E se eu chamar o grupo aqui, aí você assim, não tem isso, vai perder ponto. Então, o tempo é 10 minutos mesmo? 10 minutos, já está cronometrado. Cronometrado Não, vamos zerar aí. Mas a gente começou. Começou com zerar. Não, por favor. Aguarda, eu vou fazer isso, tá? Por favor. Pode começar. Graça e paz, irmãos. Amém. Abram a palavra de vocês aí em João, capítulo 3. Não precisa pedir para eles abrir. Você já vai. Eu para mim me comportar como se eu estivesse no Amém? Vamos ler aqui a palavra em João 3, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amado, o tema de hoje que nós vamos ver através da palavra diz assim o tema: que amor é esse? Né? E que amor é esse que essa palavra nos mostrou nessa noite? Né? Que amor, porque esse amor, né, dessa maneira que Jesus, né, nos apresenta aqui nessa noite. Amém? O que é o amor? Né? O que é o amor que a palavra de Deus nos ensina aqui? Amor, queridos, é uma ação. Amor é uma atitude. Né? Então, dentro da minha consciência, eu entendo que o amor é movida por uma ação. Né? E Deus vem nos mostrar essa ação. Ele vem, né, trazer esse amor através dessa ação, desse ato, né? Dessa atitude de entregar o filho. E o que é interessante é que na nossa sociedade, nos dias de hoje, a concepção de amor é completamente equivocada, distorcida, na verdade, né? Porque o amor do mundo anda na contramão do amor de Deus. Porque o amor do mundo, o que acontece? É sempre o amor voltado para si mesmo. Né? Nós aprendemos aonde nós vamos. Hoje em dia, na mídia, principalmente, é sempre
falado do amor, né, o amor próprio. Não que seja errado você ter amor próprio, mas só se baseia nisso. O mundo só ensina esse amor, né, que traz benefício para ele mesmo. Um amor que traz para o ego dele, né, para a realidade dele. Então ele sempre está esperando ganhar alguma coisa. É esse amor que o mundo apresenta. Mas na contramão disso, né, Deus vem nos apresentar um amor, né, que é diferente, que é o amor que realmente Ele quer que eu e você tenhamos, não é verdade? Então, nisso, né, eu trouxe esse tema para que a gente possa entender qual é o desejo de Deus em relação a esse amor. E por que Ele mostrou esse amor para nós, né? Por que Ele apresentou esse amor? Por que Ele fez questão de apresentar esse amor, né, que vem na contramão daquilo que nós aprendemos no mundo? Que é esse amor egoísta, que é esse amor que sempre quer algo em troca. Deus nos mostra que o amor dele, né, é um amor que aparece de uma maneira diferente. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar, né, desse amor, quando eu faço a pergunta, que amor é esse? Né? É um amor que entrega. Não é verdade? É um amor que doa, não um amor que recebe. Então, esse é o amor que Deus nos mostra, né? Por isso que o nosso tema é: que amor é esse? Então, esse amor é o amor que entrega, né? E aí nós vemos no versículo, no próprio capítulo 5, vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, né? Então, o primeiro ponto é essa entrega. Deus nos mostra que para amar você precisa entregar, você precisa dar, né? E no mundo a gente aprende o quê? Que nós temos que receber. Mas Deus não. Deus nos ensina a entregar, a dar, a doar esse amor. Amém? E aqui, ó, no capítulo, nós vamos ler aqui, ó, 1 João 4, do 9 ao 10. Vamos abrir 1 João. Amém? 1 João 4, do 9 a 10, vai dizer assim: nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. E Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém? E no 10 vai dizer assim: nisto está a caridade, que em outras versões diz amor, né? Essa caridade, na realidade, é amor. Nessa versão é caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amém? Isso? Já acabou? Não, 5 minutos. Amém? E o segundo ponto é o amor, né, que sacrifica. Então, eu vou trazer esse segundo ponto. Que amor é esse? O amor que sacrifica. Ele deu seu Filho, mas Jesus, ele se deu um sacrifício por mim e por você. Não é verdade? Então, é um amor sacrificial. Jesus se doou. Apesar do Pai ter entregue o Filho, Jesus também se colocou nessa posição como, né, entrega, e ele se sacrificou por mim e por você. Na verdade, a palavra nos afirma que ele nos amou ainda quando nós não conhecíamos eles ainda, né? Então, Jesus, ele me amou de uma maneira que ele entregou a própria vida para me salvar, para me resgatar de algo que ele nem tinha culpa. Nós pecamos. Então, esse amor também exige sacrifício, né? O amor de Deus é um amor sacrificial. Amém? E o terceiro ponto, né? Que amor é esse? É o amor que salva. Amém? Esse amor que salva. Jesus, ele morreu naquela cruz com um propósito, de salvar eu e você. Amém? Eu vou tentar ir devagar, porque ele me apreciou, porque aqui diz assim, ó, sobre o sacrifício. Jesus uniu-se ao Pai para essa ação. Ele aceitou se sacrificar por algo, né, que outro, né, tinha feito, que outra pessoa tinha cometido. E a salvação
Lá em Efésios 2:8 vai dizer assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Lá em Romanos vai dizer assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca confessa para a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, e também fala de ser modelo. Já vi. Então, fala de você ser modelo, não é verdade? Então, você precisa amar como Deus amou. Você precisa participar, ser participante desse amor de Deus. Né? Gerando vida, salvando pessoas, pregando o Evangelho. Não é verdade? Então, tudo isso nós temos que ser participante. Jesus foi o modelo. Deus é o nosso modelo. E a gente tem que andar de contramão com o mundo. Amém? Glória a Deus. E para concluir aqui em Efésios 5, 1 ao 2, diz assim: portanto, sejam meus imitadores. Amém? 1 João, não, Efésios. Esse tempo é o Zico. Efésios capítulo 5. Sede, pois, meus imitadores, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, enchidos com água. Então, Deus, ele se fez modelo, amém? Ele se fez modelo para que eu e você vivesse da mesma forma. Então, não adianta você falar que ama a Deus se você também não aprender a amar o próximo, se você não praticar esse amor. Amém? E, na verdade, queridos, o que acontece, né? Hoje eu não sei como você chegou aqui, né? Mas uma coisa eu tenho certeza que eu posso te dizer. Deus, ele te amou incondicionalmente. Eu não sei como está a sua realidade, a sua vida, né? Como está seu coração. Às vezes você se afastou de Deus, às vezes você se ausentou da presença de Deus, amém? Mas você precisa se voltar para esse amor. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Esse amor você precisa receber. Deus, ele morreu por você, ele te amou primeiro, mas você precisa receber esse amor. Amém? Porque quando você recebe esse amor, quando você aceita esse amor, você reconhece o sacrifício de Jesus. E aí você confessa ele como seu Senhor e você é salvo. Amém? Glória a Deus. Amém? Começando? Amém, irmãos? Pai Senhor, boa noite. Sejam bem-vindos nesse local. Hoje eu quero falar um pouco da fé. A fé que nos dá a vitória. Hebreus 11, versículo 1, nos fala, né, de aquele que para chegar na frente de Deus, ele precisa crer, precisa ter fé. Né? Então, vamos lá no versículo. Ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O nosso estudo aqui é trazer aos irmãos para falar que, através da fé, nós podemos alcançar as promessas de Deus e a sua presença. Então, através da fé, quem crê em Deus, ele já pode chegar na presença de Deus, já está na presença de Deus, porque crê que ele existe. Deus, ele existe, mas para chegar para Deus, você precisa ter a fé. É um passo de fé. Todo homem, toda mulher que para chegar a Deus precisa do passo de fé. Crê que ele existe, crê que ele é galardoador, crê que ele transforma, crê que ele liberta, crê que ele salva, né? E a fé é a base para a vida cristã. Apresenta aquilo que todos testam, todas as coisas que não se vê. Então, a fé é a base para a vida cristã. E testa tudo aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Eu não vejo, mas eu creio. Porque essa é a fé. Porque se eu ver para crer, não é fé. Eu estou vendo, mas eu não estou vendo, mas eu creio que Deus pode me dar, que Deus pode transformar, que Deus pode me salvar. A fé representa a confiança naquilo que Deus prometeu. Resultado de uma vida de felicidade
e perseverança. Então, a fé é a confiança naquilo que Deus prometeu. Eu creio que Deus prometeu que existem promessas para mim. Então, é o resultado de uma vida de felicidade, de perseverança. Eu só persevero quando eu creio. Eu só busco quando eu creio. Eu só alcanço aquilo que eu desejo, as promessas do Senhor, se eu creio. A minha fé não pode ser relutante, vai e vem. Eu tenho que ter a fé firme e fundamento. Amém? A fé é o fundamento de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele tem um fundamento. Ele é firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Né? A fé que transforma é uma convicção profunda que remove obstáculos e renova o coração baseado no encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A fé, né? A fé que transforma e é uma convicção profunda que move obstáculos, toda dificuldade que nós enfrentamos, toda resistência que nós enfrentamos, nós conseguimos ultrapassar isso aí através da fé. É a fé que faz o cristão andar em vitória. É a fé que faz o cristão ultrapassar o obstáculo. É a fé que faz o cristão se aproximar de Deus. Amém? E através da fé, né? Eu tenho encontro com a palavra de Deus, com o Evangelho. E quando eu tenho encontro com a palavra de Deus, com o Evangelho, eu começo a ler essa palavra, a minha vida vai sendo transformada. A minha mente ela é renovada. Amém? Romanos, a fé, portanto, é um dom que deve ser cultivado para transformações em expressões de amor e transformar a história de vida. Então, a fé é um dom. A fé é um dom que deve ser cultivado. Todos os dias nós temos que cultivar a fé. Através de quê? Nosso relacionamento com o Senhor, através da leitura da palavra e da busca. Amém? Romanos 10, 17. Deixa eu voltar aqui, tudo muito rápido. Romanos 10, 17. Está falando aqui que de sorte que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi pela palavra de Deus. Então, a fé é um dom que é exercitado todos os dias e através da leitura da palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu busco a palavra, a minha fé é exercitada como um músculo e só vai sendo acrescentada. Amém? A fé cresce através do ouvir da palavra, através de cultivar um relacionamento pessoal com Deus, por meio de oração diária, leitura da palavra constante, comunhão com os outros cristãos. Amém? O resultado da fé. Amém. O que é o resultado da fé? A salvação da nossa alma. Quando nos aproximamos do Senhor, aceitamos Jesus como Salvador, através da fé, eu estou salvo e preparado para ir para o céu. Amém? A fé nos traz salvação e graça, justificação, certeza e convicção, paz e alegria, poder e vitória e aproximação de Deus. Amém, igreja? Amém. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Eu preciso ser perfeita para chegar diante do Senhor, porque Ele me aceita como estou, mas Ele não vai me deixar como eu. Ele vai me transformar. Mas pessoas que confiam nele, né? Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas que creem nele, pessoas que confiam nele, pessoas que esperam nele. Talvez você hoje esteja passando hoje por dúvidas, medo e dificuldade. Deus está dizendo, continue crendo, continue buscando, continue perseverando na fé, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Hoje é dia de renovar sua fé. Confie mais em Deus. Busque mais a palavra. E viva aquilo que você crê. O que você crê? O que você busca? Qual o seu propósito de vida? Qual o teu sonho? Qual o teu desejo? Para onde você quer ir depois que Jesus voltar na sua vida? Persevere. Se você perseverar e crer, você vai alcançar a promessa do Senhor. E eu quero deixar aqui alguns exemplos de fé.
Abraão, Gênesis, de 1 a 5. Raabe, Josué 12, 22. José, Gênesis 50, 24 e 25. Esse pela fé alcançaram vitória. E se você crer, e se eu crer, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Amém. Ok? Começando. Boa noite, graça e paz a todos. Eu quero falar sobre uma decisão que determina o nosso futuro. Joel 3,14 diz: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Todos os dias nós somos colocados em situações que precisamos decidir. E esse contexto está dizendo que Deus estava julgando a nação. Ele trouxe clareza a respeito da situação que eles estavam vivendo, trouxe arrependimento, trouxe a palavra que trouxe arrependimento. E esse versículo ele está falando justamente do tempo que eles precisam decidir para desfrutar da bênção do Senhor. Eu e você vivemos momentos todos os dias que precisamos decidir. Você decidiu a roupa que você está vestindo hoje, o corte de cabelo que você usa, a igreja que você congrega, a família que você construiu, você escolheu alguém para conviver com você, para dividir a vida com você. E decidir não é fácil, porque toda decisão ela vai ter resultados positivos e negativos também em nossas vidas. E a melhor decisão que você tomamos na vida foi o dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E todos os dias nós precisamos alimentar essa decisão. Nós precisamos cada vez mais crescer em intimidade, em relacionamento com o Senhor, para que eu e você nunca vacile e permaneça até o fim. Essa nação estava vivendo um tempo de julgamento, porque eles se esqueceram dos princípios, dos mandamentos, eles desobedeceram ao Senhor, e por fazer dessa forma, eles estavam agora colhendo consequências que trouxe pragas, desgraças, derrotas. Só que Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, Ele dá uma oportunidade para esse povo decidir pelo Senhor e recomeçar. Decidir é resolver, é optar, é dar preferência, é determinar algo, é resolver, é romper com as outras possibilidades. E hoje é um bom dia de você e eu decidir por Jesus, decidir por caminhar em aliança com o Senhor, em uma vida de santidade e separação para com Deus. Decidir é necessário, mas nós precisamos entender que as nossas decisões, elas sempre vão trazer algumas consequências. E eu quero falar de 3 pontos importantes sobre as decisões que precisamos tomar todos os dias. A primeira coisa que nós precisamos entender ao decidir é que minhas decisões vão interferir diretamente ao meu futuro. Toda decisão que eu e você tomamos hoje vai interferir no nosso futuro. E eu quero usar 2 exemplos em cada um desses pontos de quem decidiu e teve resultados negativos e quem decidiu e teve resultados positivos. Aqui, Saul ele toma uma decisão, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, diz assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O Senhor aqui decidiu colocar Saul como rei. Só que a atitude de Saul, a decisão que Saul tomou, fez Deus se arrepender. Deus olhou para a atitude dele e rejeitou a Saul. Então a decisão que Saul tomou aqui é uma decisão que trouxe consequências negativas para a vida dele. Só que nós encontramos também Abraão, como a nossa querida pastora acabou de falar aqui. Abraão, em Gênesis 12, 4, diz que quando ele partiu, ele tinha a idade de 75 anos, mas ele ouviu a palavra do Senhor dizendo que ele sair da terra, ele saiu e ele colheu bênçãos, e até hoje todos nós estamos aqui. A Bíblia diz que todas as famílias da terra são abençoadas a partir da família de Abraão. Então, foi uma decisão que um homem tomou e interferiu no futuro dele e no futuro de muita gente também. Segunda coisa que precisamos entender sobre decisões é que toda decisão que eu e você tomamos vai interferir na vida de quem está à nossa volta. E Davi é um grande exemplo negativo disso, né? Davi não foi para a guerra e se envolveu com Betseba. A consequência recaiu sobre a casa dele. O esposo de Betseba faleceu lá naquela guerra, foi colocado diante de toda a tropa, na frente de todos para morrer. E depois a mão do Senhor veio sobre a casa de Davi de uma forma muito ruim. Então, nós precisamos entender isso. Quando eu tomo uma decisão, a minha esposa, os meus filhos, meus amigos, quem está à minha volta sempre vai colher alguma coisa também. Um exemplo positivo de quem decidiu e beneficiou a vida de quem estava próximo foi a decisão de Ruth. Quando
ela decidiu se apegar a Noemi. Noemi deu a opção para ela: decida ficar, recomece a sua vida. Só que ela falou: eu vou contigo para onde você for, seu Deus é o meu Deus, aonde você estiver eu estarei. E a decisão de Ruth, ela beneficiou todos, e nós conhecemos bem essa história. A terceira coisa que precisamos entender sobre decisões é que as nossas decisões vão interferir diretamente no futuro de pessoas que talvez nós nem vamos conhecer. E eu quero usar como exemplo negativo Adão. Quando Adão e Eva decidem comer do fruto, decidem desobedecer ao Senhor, nós encontramos hoje inúmeras consequências que sobreviveu até nós. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado e nos regenerou. Mas nós também encontramos um exemplo muito positivo, e esse exemplo é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Como já foi citado também pela nossa pastora ali, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus para morrer por mim e por você. E a melhor coisa que você precisamos com tudo isso é entender que as nossas decisões, elas sempre vão trazer consequências para nós, para quem está próximo de nós e também para quem nós talvez nem conhecemos. Mas decidir não é fácil. Todos nós passamos muitos momentos complicados para decidir. E não decidir já é uma decisão. E eu quero falar de 3 inimigos da decisão. O primeiro são as nossas crenças. Os pensamentos que foram gerados na nossa infância até nós chegarmos à idade adulta, as opiniões que foram colocadas, as convicções, os preconceitos que temos, essas crenças nos limitam e muitas vezes nos impedem de tomar decisões assertivas. Ou então também são crenças que nos impedem de enxergar o que tem que ser enxergado. Outra coisa que também é inimigo da decisão é o medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor, que é Jesus, ele lança fora todo o medo. E a terceira coisa que nós também encontramos como o inimigo da nossa decisão são as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Mas eu quero dizer para você que, independente da dificuldade que você esteja enfrentando hoje, você não está sozinho. Eleve seus olhos para os montes e tenha certeza que o Senhor está olhando por você. E agora chegou a sua hora e a minha hora de decidir. E eu quero te perguntar, o que você quer? Você decide continuar na vida do jeito que está, talvez andando de acordo com aquilo que você tem pensado e decidido, de acordo com o seu coração, que muitas vezes é enganoso, ou você decide por entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque tudo ele fará. Eu quero convidar você hoje, quero fazer esse apelo para você. Decida não desistir, decida vencer, decida romper com tudo aquilo que está te paralisando, porque uma vez que você e eu decidimos assim, certamente nós vamos vencer. E para concluir, eu quero deixar uma frase que queima muito no meu coração há algum tempo, e eu quero deixar essa frase para vocês, que diz assim: somos hoje resultado daquilo que decidimos lá atrás. Deus tem todo o poder, mas Deus deu a mim e a você o poder de decidir. Deus abençoe a todos. Mas, paz, irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Nós iremos falar hoje sobre a plenitude espiritual. O apóstolo Paulo ele foi muito claro quando ali em Efésios 5:18 ele escreveu: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes a gente procura se complicar essa situação, mas o que é a plenitude de Deus na nossa vida? O que é a gente buscar a plenitude de Deus? É a gente ter aquela comunhão mais aprofundada com Deus. Não é uma coisa de muita, assim, como que eu vou fazer? É uma coisa básica. Se a gente pegar a Bíblia e começar a ler de uma forma que vai ser para nós uma bússola, muitas das vezes a gente toma as decisões que não era para tomar, e quando você tem entendimento da palavra, você toma aquela decisão e você vai para frente e nem vê mais. Eu não posso viver hoje a plenitude de Deus na minha vida de ontem. O porquê disso? É porque a plenitude de Deus, ela se renova a cada dia. Cada dia você tem que buscar mais. Às vezes você está na igreja ali, você fala: ai, Jesus, meu... Aí você sai. E aí? O que aconteceu? Você deixou para trás. Você estava ali escutando o que estava sendo falado.
Mas o que é o melhor? O melhor é que você ouve o que Deus está falando para a igreja. Então, o nosso objetivo aqui é que você compreenda que nós devemos buscar todo dia, toda hora, todo minuto a plenitude de Deus. Às vezes a gente toma assim uma situação de que eu vou trabalhar muito, eu vou para a festa, eu vou para o futebol. O que você está fazendo? Você está procurando preencher o vazio que está dentro de você. E você vai encontrar nesses lugares? Não. Mas talvez você não teve aquela clareza de alguém chegar e falar assim, rapaz, vem aqui, eu tenho algo para te falar. Busque o Senhor. Fale com Ele. Procura ter aquela intimidade com Ele, assim, profunda. Aquela intimidade, assim, que onde você estiver, você aquela pessoa é diferente. Isso aconteceu comigo. Esse final de semana eu estava em São Paulo, um evento lá, e a pessoa chegou para mim e falou, rapaz, você é cristão, né? Glória a Deus por isso. Então, é aquele negócio. Se tiver aqui um copo cheio, você esbarrar nele, o que acontece? Ele derrama. Então, o que é necessário para nós? Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, buscando cada dia mais. O objetivo da igreja é o quê? É você ser exemplo lá fora, aqui, ou lá, ou acolá. Você tem que ter o caráter de Deus. E você vai buscar onde isso aí? Na intimidade com Deus. O que você vai fazer? Você vai ler a palavra dele. Você vai cultuar a Deus na igreja, você vai estar lá prestando atenção. Mas espera aí, e o que eu devo fazer? Isso é muito simples. Você lê em Efésios 5 e fica ali meditando, enchido. Opa, espera aí. Mas aí nós vamos lá em Gálatas 5, 22. O que vai estar escrito? Sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz. Aí você vai se enchendo daquilo ali de uma forma tão tranquila. Você vai chegando no ponto que você fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero ser a sua semelhança de todas as formas. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele nos traz o conhecimento da palavra. E o que nós devemos fazer? Ser exemplo lá fora. Buscar a plenitude de Deus, a plenitude espiritual para nossas vidas 24 horas. Nós não podemos dar vacilo. Enquanto outros estão procurando coisas lá fora para preencher o vazio, você chega com. Imagina você chegar com um azeite e entregar para aquela pessoa que está. Talvez não vai entender nada, mas experimenta o que eu vou te dar aqui. Aí você começa a falar sobre a plenitude do Espírito. É profunda. Se levarmos a sério o que nós temos como objetivo de vida, é a gente compartilhar, e a gente ser, e a gente praticar a palavra dele, que é o mais essencial. Eu vou dar uma ilustração rápida aqui. Eu creio que quando Jesus caminhava de uma cidade para outra, eu não ia de carro, ele ia a pé, ia andando. Eu creio que as pessoas que estavam lá nas corrutelas, rapaz, o que está acontecendo? O negócio está diferente. As pessoas sentiam tanta a presença dele ao redor, e as pessoas falavam, eu vou lá. Ele saiu atrás de Jesus.
E o que nós devemos fazer? A igreja tem que ser desse jeito. Onde ele estiver, está aqui. Vou procurar o quê? Efésios 5:18. Vou voltar lá. Vou voltar e vamos ler nossa Bíblia. Em Efésios 3:16. Onde o Espírito Santo ele preenche o nosso interior. Eu vou dar uma olhada aqui rápido. Olha só, 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso caminho que a gente está fazendo, o nosso trabalho, na nossa igreja, o nosso irmão. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Cada que a gente passa as dificuldades, olha o tanto de gente aqui e você está ali sozinho. Então, aquele negócio, quando você começar a sentir aquela sede, de falar assim, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Se alguém ainda não tomou uma decisão dessa, eu convido você nessa noite. Que você reflita na sua vida. Que você pense um pouquinho. O que eu preciso fazer para ser melhor do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho. Então eu faço um apelo agora. Se algum de vocês que estão aqui quiser sentir essa plenitude de Deus, quiser sentir essa presença de Deus, eu tenho algo para falar com você em particular, se você quiser. Porque nós estamos aqui para um ajudar o outro. Pode ser, se você aceitou a Cristo ou não, mas eu faço um apelo para você. Não perca seu tempo. Busque preencher tudo vazio na palavra dele, na plenitude do Espírito. Amém? Eu quero que vocês sejam abençoados e levem essa palavra para outras pessoas. Eu agradeço muito por estar aqui, porque foi Deus que me deu essa oportunidade. E eu quero realmente assim expressar o quanto Deus tem feito na minha vida por esses dias. É algo assim inexplicável. Eu não estou entendendo. Mas foi quando eu coloquei nas mãos de Deus, eis-me aqui, Senhor. E a plenitude de Cristo é para todos nós. Amém? Pessoal, a banca chegou à conclusão que está todo mundo em recuperação. Mas aí, segunda-feira que vem, né? Você segunda? Recuperação? Cadê a coordenadora? Márcia! Já pegou o dedo, tá E foi ela que decidiu, tá? Ela concordou. Tô brincando, gente. 10. Salve de palmas para vocês. Eu quero aqui destacar o quanto vocês se esforçaram. Nós tivemos 3 aulas. E em 3 aulas, aí fica aí em 3 aulas vocês absorveram o necessário para poder, claro, é como eu falei, aqui é só um empurrão. Agora vocês saem aí desenvolvendo. E uma observação também que eu quero fazer, que é a questão do apelo. O apelo você tem que deixar com um tempo, um minuto maior. Para não fazer aquela coisa, eu sei que eu não sei aqui como é que é a liturgia, mas em algum local, a pessoa, o pregador, ele perguntava para o pastor se pode fazer apelo. Isso não é necessário. Isso faz parte da estrutura, da liturgia do sermão. Então, e é o foco, né? Que nós conversamos ali. É o principal, é o objetivo principal. Entendeu? Se você for
entregar um sermão, se você fizer só um apelo, e esse apelo der resultado, pronto, atingiu o objetivo. Que é o quê? Qual é o objetivo? Né? O ouvinte levantará a mão direita e fará a sua confissão de fé. Né? E aí também é muito importante, no apelo, a quem vier, você ler o texto que fala sobre a confissão de fé. Né? Para que toda a congregação veja que não houve nenhuma um apelo, ou não houve uma apelação, e que ele, de livre e espontânea vontade, está decidindo por Cristo. Pronto, esse é o objetivo. Posso dar só um exemplo? Sim. Até sou eu mesmo. Sim. Não foi não. Eu fui chamada muitas vezes para ir para a igreja evangélica e sempre dava um jeito de não ir, né? Ficava acostumada com as coisas da igreja católica que não te cobra muita coisa. Virar. Oh, não, tu tá gravando? Tá, grava aí depois tu. Tá. Porque a gente, como católico, a gente está acostumado que a gente pode ir para a igreja, mas pode ficar nas coisas do mundo, normal, né? É normal. Será? Não. Mas é normal, assim. Tipo, você pode ir para uma festa, o padre não te diz que você não pode ir para a festa, então se for da sua consciência. Não é como na igreja evangélica que te acompanham, que tem a Bíblia para ler todo mundo junto. Não há um incentivo de ler a Bíblia na igreja católica. Hoje tem, né? Mas antes não tinha. E aí então tinha dificuldade. Então, toda vez que alguém me chamava, eu dava um jeito de fugir. E eu tinha uma amiga que me chamou muitas vezes. Ela me levava na igreja e eu ficava me escondendo sempre na hora do apelo. Eu sempre me escondia para ninguém ter a ideia de você, não sei o quê. Aí, até que chegou o dia que eu resolvi que eu queria ir. Não pensou nem dela me chamar para ir. Eu fui e fiquei esperando fazer o apelo. E não fez. Nesse dia não fez. Meu Deus do céu, no dia que eu resolvo que quero ir lá na frente, que quero falar, que quero aceitar, que quero. Ninguém faz o chamado, né? Aí eu falei, no próximo curso, se não chamar, vou para outra igreja. Aí eu fui no outro, e sim, aí fez o apelo. E nunca mais é claro que eu saí da igreja. Fiquei um tempo fora da igreja, por não estar aqui na cidade, por ter cultura, mas sempre me mantive. Então, não fazer o apelo. Pode deixar alguém. Está aí o testemunho vivo. Aí o testemunho vivo. Porque, às vezes, desculpa, nós que somos os pregadores, né? É porque você já está na dificuldade, né? De querer aceitar. Está com o pezinho lá no mundo e querendo pagar na igreja. A gente pensa que a pessoa, você faz o apelo, a pessoa tem que vir à frente, mas não precisa. Não precisa vir à frente. Não é necessário, não é obrigatório vir à frente. Por vários fatores. Várias situações que nós podemos estudar e observar, né, que não foi por algum motivo, alguma coisa. Por exemplo, aí no caso, o pregador pode dizer assim, olha, a pessoa que você levanta a sua mão, imagina uma igreja igual a sua aqui, lotado de gente, né? Lotado. Precisa, a pessoa tem a questão da timidez também, ele não quer ir lá, né? Aí, às vezes, não é de família que não vai aceitar ele vai ser expulso de casa por ele ter se convertido, entendeu? E ele quer ficar na moita, né? Entendeu? E pronto, acabou. E, gente, e às vezes também, a gente acha que as pessoas que te ouviram ali, eles não decidiram por Cristo. Às vezes decidiu sim. Decidiu ali na hora. Deus. Na hora ele fez a confissão ali, né? Isso também, né? Aí depois ele vai dizer assim, olha,
vai procurar a igreja, eu quero congregar aqui, tá, vocês que... Porque não precisa ter essa... ser autenticado isso aí, levantar a mão. Essa declaração é com ele, Deus, entendeu? Porque muitas vezes aqueles que vão no fogo, né, naquele momento ali e tal, depois não fica, ele não permanece. E o confessar na própria boca, o senhor crê que tem que ser feito, né? Sim. Conversar, rejeitar. Aí quando ele vem depois, procura o pastor, o obreiro, alguma coisa, aí o obreiro, o pastor vai chegar, irmão, eu preciso fazer uma oração aqui de concordância com você, né? Que a palavra de Deus fala que o que é ligado na terra está ligado no céu. Pastor, deixa eu só falar. Você disse Deixa eu falar uma coisa, mas quando nós, porque eu vim da família totalmente, rigorosamente católica, e eu fui como ela falou, na igreja católica na época, né, não tinha essa questão de ensinar, né, chegar, hoje em dia eles leem mais, né, falo, né, mas naquela época, né, as pessoas chegavam e até falavam assim, não, vai lá, coroinha, fui crismado, aquelas coisas da igreja católica, mas eu vou falar uma coisa, quando eu fui aceitar Jesus, é como se fosse assim, uma questão de honra, por mais que a minha família, ela ia me deixar lá, mas foi uma questão de falar assim, eu quero ser visto diferente, eu quero aceitar a Jesus, eu quero mudança na minha vida. Quando me chama, quando uma pessoa vai lá na frente, eu creio, né? Quando uma pessoa vai lá na frente, ela está chegando assim, falando assim, olha, eu estou aqui, eu quero mudança, ore por mim, eu preciso da oração. Aí quando a pessoa não vai, é como se a pessoa chegasse e falasse, será que eu vou querer? Então, Padre, eu falo, quando eu vou lá na frente, eu estou me falando publicamente, né, diante de todos aquilo lá, que eu faço parte daquela igreja. E se eu fico calado, as pessoas olham para assim, né? Olham como se fosse. Quando eu falando da minha família, elas até olhavam assim para mim, porque todo mundo lá era católico, como eles falam, né? Católico, na época, 34 anos atrás, né? E aí o que acontece? Naquela época, para um jovem, né, tomar essa decisão era uma questão de atitude, de coragem, de pessoa, de um homem assim que queria um jovem que queria mudança. Então não mudou. Eu creio que não mudou. Hoje, eu creio que é a mesma coisa. Quando a pessoa fala assim, olha, se a pessoa fica escondida, eu tenho para mim, a minha concepção mesmo, né, que eu tenho, eu vejo que a pessoa não quer ir, porque então ele, muitas vezes, né, ele fica disfarçado ali, não, eu vejo assim como, até uma palavra muito, mas eu acho como uma covardia de chegar, como é que eu tenho atitude para assumir algumas coisas, quando está no mundo, dançar e pular e tudo, e como que ele não, no meio de todo aquele pessoal, e como é que ele não tem uma atitude de chegar lá e falar assim, eu vou estar com vergonha de uma coisa boa, que é aceitar a gente. Se eu conheci que a palavra veio pelo ouvir, né? A fé, né? Pelo ouvir da palavra de Deus, e há uma mudança. Quando eu decido mesmo aceitar a Jesus, é porque o Senhor Jesus, e sempre tem batendo na porta do meu coração, houve uma mudança. Ele já mudou aqui, mudou lá. Então eu creio, assim, que a pessoa, quando a pessoa decide, meu pensamento, quando a pessoa decide mesmo a aceitar a Jesus, eu creio que tem que ser assim, eu falo, vem aqui na frente. Aqui, quando eu sou um evangelista,
Eu gosto muito de chamar pessoas no meio, quando nós estamos evangelizando, chamar no meio da hora, vamos orar aqui com você, e confessa, e abre a tua boca, confessa, porque é uma questão de falar assim, olha, eu não quero ajuda. Eu tenho coragem de decidir Jesus Cristo na minha mente. Você bem objetivo. Eu creio que tem que se expor, que a palavra de Deus diz, com tua boca confessar o Senhor Jesus. No teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, verdadeiramente será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Jesus também disse que aquele que se envergonhar dele, também vai se envergonhar dele diante do Pai e dos anjos. Eu acredito que a confissão e a exposição pública, ela é indispensável, até mesmo porque isso é uma ruptura e é um momento também onde é um divisor de água, que é a cruz em nossas vidas. Naquele momento ali, você está fazendo um rompimento com o mundo e você se expõe, mas ao mesmo tempo você está sendo acolhido porque você não está negando a sua fé. Eu creio que pode existir exceções, mas a via de regra, eu creio que a exposição pública ela é indispensável, porque Jesus também se expôs publicamente de uma maneira muito horrenda por nós, e hoje nós precisamos assumir nossa fé publicamente, porque senão o mundo nos traga de volta. Quem está em cima do muro já está do outro lado, né? Então você tem que decidir, igual o único pregou, decisão. Quando a gente decide, a decisão ela te leva para algum lado. Hoje, o que falei de Jesus chamado Cristo? Pilatos fez aquela pergunta e ele rejeitou, né? E nós tomamos uma decisão diferente, nós aceitamos Jesus. Então, para nós, eu creio, eu respeito todas as liturgias, né? A gente conhece, respeito quando a gente vai nos lugares pregar, a gente sabe entrar, sair e tal, mas no nosso caso, a gente faz, como o senhor falou, o sermão deve caminhar para esse fim. E esse fim deve ser um fim que impacta a vida daquele que vai seguir. Aquele que, no caso, normalmente é o pastor, ele faz o encerramento, ele pode também fazer o seguinte, ele pode informar os irmãos que após a bênção apostólica, ele se dirija tem lá uma equipe, né, de recepção, para que seja arrolado, para que seja perguntar se ele quer já iniciar um discipulado, alguma coisa, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento que são poucas as pessoas que estão se convertendo. O que está havendo hoje é mudança de igreja, mudança de denominação, né? Mudança de denominação. A pessoa vem, né? E aí gosta, quer ficar lá, quer vir, né? Se eu viesse para a Brasilândia, com certeza eu viria para cá, né? Eu já conheço, já sei onde que é. Então é isso. Mas uma coisa interessante, Paulo fala lá em Romanos 12, 2, é transformar pela renovação da vossa mente. É uma palavra grega que significa metanoia, transformação de atitude de mente. Então, quando a pessoa ele confessa, quando a pessoa se manifesta, automaticamente ali ele já recebeu o Espírito Santo na vida dele. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Se não for, ele não vai. Tá? Então é isso. Gente, então eu quero aproveitar agora esse momento, agradecer imensamente. E também, né, conforme a pastora já falou, os irmãos que quiserem, aí eu vou ver com o apóstolo, com ela, com a irmã, né, sobre o curso de capelania. E nós temos muito tempo que nós não precisamos realizar um curso aqui. E aí, vocês colocar lá no grupo, tem alguém aqui que não pode fazer presencial, que gostaria de fazer AD? Porque aí não tem, eu tenho também o EAD, eu só mando o link para você, você se inscreve, eu te mando a videoaulas. É eu mesmo que ministro e mais dois pastores. E aí você faz e pronto, não precisa. Teve até um que fez aqui, uma pessoa que fez. Então é isso. Então, muito obrigado e continue aí orando uns pelos outros, por mim,
pela minha vida, pela minha saúde, pelo ministério, pela minha família. Tá bom? E eu quero agradecer imensamente aqui o apóstolo Omar pelo carinho, né? E a nossa amizade que é de muitos anos. E eu tive o privilégio dele ser meu aluno, não só ele, mas vários, do grupo da Diopreira aqui, né? Que foram meus alunos na filosofia, né? E teologia também, né? Os dois cursos. Amém? Amém. Muito obrigado. Pode ir. Eu quero, primeiramente, assim, agradecer o nosso amigo, pastor José Carlos, que de pronto tem me respondido. E os ministérios, eles se completam, eles se ajudam mutuamente para edificar o corpo de Cristo. Eu estava ali, auxiliando ali, e ouvi o quanto que é importante realmente os ministérios. A gente tem um ministério plural aqui, mas tão bom da gente tem pessoas que se dedicam, que se debruçam na área do ensino, e a gente tem só a ganhar. Então, eu louvo a Deus pelo pastor, e pela iniciativa da pastora Márcia de trazê-lo. Sempre ele está se colocando à disposição. O curso de capelania é uma bênção. Eu já tive experiências que a carteirinha da igreja não abriu as portas, do conselho não abriu porta, mas quando eu peguei a minha capelania, as portas dos hospitais se abriram. A gente tem essas experiências, né? E é muito importante. Às vezes você vai fazer uma visita e sai de um lugar, às vezes para outro, e não está em cima da hora. Às vezes abre uma exceção, você como capelão, lá de capelania, para você adentrar, abre portas. E eu incentivo, e creio que o mais breve possível, a pastora Márcia estará abrindo uma turma aí, e vai ser muito bom. Amém. Pastora Márcia. Bom, eu creio assim que hoje nós vivemos 2 Pedro 3,18, que é a proposta e a ação dessa área de ensino, que é crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente lê muito a Bíblia, fala muito, mas eu gosto de falar assim, viver. Então hoje nós vivemos essa palavra, nós crescemos nessa graça. Porque tudo que foi feito aqui foi em volta da palavra de Deus. Foi promovendo, foi valorizando, foi honrando, foi priorizando a palavra de Deus. Amém? Então, assim, se nós fizermos isso, nós exalamos a graça, vivemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, assim, saia daqui assim, hoje eu pratiquei a palavra, eu vivi a palavra. Amém? Que é o mais valioso e poderoso. Porque, sendo assim, como diz o próprio Evangelho, as pessoas nos seguirão, as pessoas desejarão, porque há poder nisso. Amém? Eu glorifico a Deus, a glória é para Ele. Porque você se esforçou e você veio. Amém? E sem dúvida você foi abençoado para a glória de Deus. Amém? Amém. Obrigado. Sua família, com excelência, né, gente? Graças a Deus. Amém. Amém. Sim, meu Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Gente, eu vou colocar no grupo o resto da dinâmica das nossas aulas, como já acontecerão, tá bom? E depois nós vamos publicar as aulas. E os certificados, eu acredito que alguns que têm convicção de que participou de todas as aulas,
podem pegar comigo. Os demais estão liberados para o lanchinho ali. Aliás, todo mundo está liberado lá para o lanchinho. Está vendo? E agradecer aqui pela foi a